Vamos então ao debate com o José Eduardo Cardoso e o Caio Coppola conosco. A gente começa pelo Zé Eduardo. Antes de mais nada, Zé, uma boa tarde para você. Bem, trazidas as informações do Matias, a gente lembra que, em maio deste ano, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a Justiça de São Paulo deveria analisar o pedido de progressão de regime feito por Ana Carolina Jatobá, independentemente da realização de exames psicológicos. E daí a nossa pergunta: a realização de exame psicológico é imprescindível para a fundamentação da progressão do regime de pena? Bem, boa tarde, Carol, bem-vinda, boa tarde, Caio. Na verdade, é importante a gente precisar um pouco a situação fática. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com um grande criminalista, que é o advogado justamente da pessoa que foi liberada, que é o Roberto Podval, e ele me explicou alguns detalhes do que aconteceu, que é muito importante nós entendermos. Tendo o direito à progressão da pena, a pessoa que praticou o delito, ela, claro, tem a possibilidade de mudar a sua faixa de pena. No caso, a juíza pediu um exame criminológico e o exame criminológico foi feito. Isso é muito importante precisar. E esse exame criminológico, ele então concordou com a progressão da pena e então aí o que tivemos? Tivemos uma decisão da juíza de direito, ou do juiz, agora já não sei, em que determinou um exame psicológico que não é habitual se fazer, que chama o teste de Rorschach. O teste de Rorschach é um exame psicológico em que você faz um exame, uma análise psicológica pelo borrão que a pessoa analisa. E isto, efetivamente, não é tido como algo necessário, aliás, nem usual que efetivamente se faça. O que é, muitas vezes, recomendável é que se faça o exame criminológico. O exame criminológico foi feito e atestou que devia haver a progressão da pena. Diante dessa situação da juíza impedir este exame, houve por bem a defesa ir ao STJ e o STJ decidiu que não tinha como se fazer esta exigência porque a lei não contempla esta possibilidade. Então, por esta razão, o STJ determinou que fosse feita a progressão da pena e, ao ser feita a progressão da pena, se atendeu àquilo que estritamente a lei determina. Então, portanto, não é correto dizer que não foram feitos exames. Foi feito, sim, o exame criminológico e que recomendava a evolução da pena. O outro exame, a outra análise é, obviamente, não avaliada como necessária, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça determinou que a lei fosse fielmente cumprida e a juíza, então, atendeu aquilo que a lei determina. Caio, antes de mais nada, também uma boa tarde para você. O Zé Eduardo, ele coloca esse ponto: o exame psicológico ele não é usual, mas o quão imprescindível ele se torna para a fundamentação da progressão do regime de pena? Olha, Carol, do ponto de vista legal e processual, é plausível, é provável, na verdade, como bem colocou o Zé, que a decisão unânime do STJ tenha fundamentação, boa fundamentação, razoável fundamentação na lei penal e na jurisprudência dos tribunais. Contudo, a questão aqui em debate ela pode ser discutida sobre outros pontos de vista que não a estrita legalidade. Por exemplo, a gente pode questionar essa progressão de regime sob a perspectiva do melhor interesse público e da moral da nossa sociedade. E com base nessa reflexão, talvez seja o caso de reformar a lei. Por isso, eu vou reformular aqui a pergunta do enunciado. É justo ou correto soltar uma criminosa condenada por assassinato com tanta antecedência e ainda mais sem a realização de todos os exames psicológicos possíveis? Então vamos aqui aos fatos. Ana Carolina Jatobá foi julgada e condenada pelo assassinato de uma criança, um crime torpe e cruel, precedido por agressões físicas, por agressões psicológicas que refletem um comportamento, no mínimo, desumano. Aí, por essa conduta, a pena combinada foi de 26 anos e 8 meses de prisão, dos quais ela cumpriu apenas 15 anos em regime fechado e semiaberto. Ela estava no semiaberto desde 2017, se não me falha a memória. Portanto, falta mais de uma década para o cumprimento integral da pena. Outros fatos. Existe aí certeza jurídica sobre o cometimento desse crime e a sua respectiva autoria. E a finalidade da pena, ela não é tão somente ressocializar a criminosa. Esse é só um dos objetivos da punição estatal.
A pena também serve para prevenir a reincidência do criminoso, que já demonstrou comportamento antissocial. A pena também serve como uma medida pedagógica que reafirma, que satisfaz os valores morais de uma sociedade, garantindo a manutenção da ordem. A pena também serve como retribuição, como punição ao indivíduo, não como uma forma de vingança, mas como expressão de justiça, de compensação pelo dano social causado. Assim, quando a gente considera as múltiplas finalidades da pena, a gente percebe que essa decisão do STJ, ela beneficia tão somente a criminosa, prestigiando a ressocialização a qualquer custo sobre todos os outros objetivos do direito penal. E essa é uma questão importante, pessoal. Como nós vamos saber, né, se uma homicida, se uma infanticida, que já se comportou com tanta violência e tanto egoísmo no passado, pode de fato ser solta sem representar riscos, né? Não seria razoável, não seria prudente, de repente, condicionar essa soltura a uma perícia técnica sobre o seu estado mental na sua forma mais ampla? E mais, né, trazer para o convívio social precocemente a autora de um crime tão monstruoso não agride os familiares da vítima, não agride a sociedade como um todo, não gera um sentimento de impunidade que fere a própria justiça? Então, ao meu ver, são essas as questões, Carol, sobre as quais o Poder Legislativo, o Poder Judiciário deveriam se debruçar mais atentamente. Eu faço questão de registrar minha solidariedade aos familiares da vítima, a menina Isabela Nardoni. Zé Eduardo, Caio traz vários pontos aqui. Entre eles, aqui destaco inclusive uma fala dele há pouco. A questão em debate deve ser discutida sobre outros pontos que não a estrita legalidade. Deveria, Zé? Eu acho que pode ser discutida sim, mas nós temos que separar o joio do trigo, né, Caio? Uma coisa é dizer que a lei foi cumprida e corretamente cumprida, e no caso foi. Então não estamos discutindo a decisão do judiciário. Por quê? Porque o judiciário cumpre a lei. E quando não cumpre, está errado. Então, eu não vou discutir o que o juiz pode fazer ou não pode fazer quando o ato é vinculado à lei e a lei foi cumprida. Eu posso discutir mudança da lei. Então vamos separar as coisas. Um juiz não tem o arbítrio e a possibilidade de descumprir o que a lei o faz. Quando age dessa forma, age com ativismo, e isto é absolutamente reprovável no Estado de Direito. O que o STJ mandou não é que era um argumento plausível, não, é o que a lei manda. E o juiz não tem como sair fora disso, ele não pode ficar inventando pretextos para não cumprir a lei. O juiz que faz isso age mal. E aí nós não podemos aplaudir o ativismo judicial quando nós concordamos e vaiar quando nós discordamos. Ativismo é ativismo. E eu estou usando a palavra ativismo aqui no sentido de descumprimento da lei para inová-la à margem daquilo que os representantes do povo decidiram, o que é profundamente antidemocrático. Então, a decisão aqui é absolutamente correta do ponto de vista legal. Bom, superado este ponto, nós podemos discutir aquilo que os juízes falam de lege ferenda. Vamos discutir, então, se a lei tem que ser mudada ou não. Claro, essa é outra discussão, que não se aplica a este caso, se aplica a todos os casos. E aí vem um plano que nós temos que começar a refletir. Todos nós ficamos muito chocados, e é natural e humano que fiquemos diante de crimes horrorosos como esse que foi colocado. Todos nós ficamos. No entanto, nós temos que pensar qual a melhor forma que a lei deve tratar destes problemas. Não é desse problema, é destes problemas. E para isso existe uma ciência. E a ciência chama criminologia, que estuda, que faz pesquisa, que analisa. Hoje nós temos muita aversão ao estudo da ciência. Temos muito negacionismo. Mas eu, pessoalmente, defendo que a ciência seja sempre... Não que a ciência sempre acerte, não é isso. Mas que nós temos que estudar para termos soluções científicas, avaliadas, cuidadosas. E a criminologia, através dos tempos, tem evoluído. Tem evoluído e muito. Por exemplo, a ideia que o Caio volta a colocar da retribuição da pena está cada vez mais superada. Por quê? Porque no passado era só retribuição que se via. Ah, não, mas o sentimento de justiça tem a ver. O que é o sentimento de justiça? Nós temos que discutir isto. Ou seja, o que me parece que cada vez mais a moderna criminologia aponta, é minha opinião, é que a pena serve para dissuasão e serve também, além da dissuasão, para situações extremas, afastado do convívio da sociedade quando existe a possibilidade de delinquir novamente. Se o estudo criminológico diz que não tem possibilidade de delinquir, eu posso ter a progressão da pena. Bem, o que é importante ter claro é que a progressão da pena é algo correto em gênero. Por quê? Porque eu já tenho um elemento dissuasório. Depois do elemento dissuasório, eu tenho que avaliar a pessoa e ver se ela tem condições de ter uma reinserção na sociedade.
Eu tenho que tirar esta ideia da retribuição da pena, como a pena de talião. Isso, na moderna criminologia, já cada vez mais aponta para o negativo. Aliás, a moderna criminologia, inclusive, mostra que a pena privativa de liberdade é péssima do ponto de vista da própria sociedade por uma série de razões que nós podemos discutir. Então, a progressão da pena é correta desde que atendidos os requisitos. Claro? E, no caso, é a lei quem fixa os requisitos. Para concluir, Caio, eu vou dizer uma coisa. Você sabe que, em geral, a gente tem muita reação passional e é legítimo que se tenha em relação ao homicídio. Sabe quando que a gente deixa ter? Quando alguém, parente nosso ou a gente próprio sofre uma constrição dessa ordem. A liberdade, quando se perde, é uma coisa terrível. Eu conhecia um político que dizia: as penitenciárias no Brasil são hotéis de 5 estrelas, até ele ser preso. E começou a reclamar das condições carcerárias. Como também eu conheci pessoas que diziam: não, olha, está saindo muito antes. E depois de 5 dias de cadeia, falaram: meu Deus do céu, minha vida acabou. Então, nós temos que ser comedidos e usar a razão, a ciência para avaliar o que a lei diz, e não a paixão e a emoção. É absolutamente legítimo que os parentes das vítimas sejam indignados, porque aí a gente está falando de emoção. Agora, quando se fala de crime e combate ao crime, tem que entrar em campo a ciência, e a ciência é a criminologia.